Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André e você está assistindo ao canal André Soneca. E eu quero te fazer uma pergunta. Sabe aquele filme ou aquele programa de TV ou aquele desenho animado que você amava quando era criança e você achava o máximo? Mas aí você cresce e você percebe que aquilo não é nem de longe a maravilha que você lembrava que era? É, gente, é isso que a Princesa Encantada é pra mim. Mas antes de falar por que o filme é ruim, eu quero falar sobre a origem desse filme. A Princesa Encantada é um filme de animação baseado no balé O Lago dos Cisnes, composto por Tchaikovsky. Esse é um dos balés mais famosos do mundo, se não o mais icônico de todos. E a história do filme é parecida com a história do balé, só que com umas grandes diferenças aqui e ali. Há uma outra adaptação animada de O Lago dos Cisnes, ainda mais antiga. É um filme de anime produzido pela Toei. Quem é fã de anime provavelmente já viu alguma série da Toei, como Dragon Ball, Clannad ou One Piece. São os mais famosos de lá. O filme de anime é bem mais fiel à história do balé. Ele conta a história exata do começo ao fim. Mas enfim, nos anos 80, a Disney escalou o diretor Richard Rich para dirigir a produção do filme O Caldeirão Mágico. Mas o Richard tinha diferenças criativas com o recém-chegado diretor executivo da Disney, Jeffrey Katzenberg. Então o Richard saiu da Disney e decidiu fundar o seu próprio estúdio de animação, a Rich Animation Studios, que é um estúdio de animação que nem existe mais. E o Richard escolheu uma adaptação de O Lago dos Cisnes para ser seu primeiro filme, provavelmente por ser um conto de fadas. Contos de fadas era o que estava fazendo sucesso no campo da animação durante a época de produção de A Princesa Encantada. Isso que eu contei para vocês é uma maneira bem simplificada de dizer como foi a produção desse filme. E em 1994 estreou A Princesa Encantada. Ele recebeu críticas mistas e foi um fracasso de bilheteria. Ele teve um orçamento de 21 milhões de dólares e faturou tipo 9 milhões de dólares. Também não ajuda o fato do filme ter sido lançado apenas alguns meses depois de O Rei Leão, que é o filme de animação 2D de maior bilheteria de todos os tempos. Ou seja, o filme foi ofuscado e caiu no esquecimento. Mas mesmo assim, ele acabou ganhando 8 sequências direto para VHS e para DVD, que sinceramente parecem horríveis, jamais assistirei. Mas retornando, antes de mergulhar de cabeça nos elementos negativos desse filme, vamos falar da animação, que é uma das melhores coisas desse filme. Os filmes da Disney naquela época já eram pintados digitalmente, mas A Princesa Encantada foi quase todo animado e pintado à mão. E embora ele não chegue perto do nível de excelência dos filmes da Disney daquela época, ou da época dos filmes da Disney pintados à mão, a animação aqui ainda é muito boa. Os movimentos dos personagens são fluidos, os efeitos de magia são muito bons e os cenários são agradáveis de se olhar. Mas até a animação tem seus problemas e o principal deles é a falta de criatividade. Olha essas imagens. Eu estou comparando a animação com a animação da Disney porque esse filme parece estar se inspirando tanto no padrão Disney de animação que quase tudo nesse filme parece uma cópia de algum filme da Disney. Filmes de contos de fadas são conhecidos por terem uma grande criatividade visual, algo que está faltando em A Princesa Encantada. Resultado, o filme não tem identidade própria na animação. Aliás, esse é um problema que percorre o filme inteiro. Ele parece muito mais concentrado em tentar replicar uma fórmula que deu certo nos filmes da Disney, ao invés de tentar criar algo realmente bem construído. E é aí que entra a história, que é completamente mal feita. O filme conta a história do príncipe Derek e da princesa Odette. E desde que eram crianças, os pais de Derek e Odette planejaram um casamento entre seus filhos. Todos os verões, Odette é levada até o castelo de Derek para eles poderem conviver e se apaixonarem até chegar à idade de se casar. Paralelo a isso, um feiticeiro chamado Rothbart é banido do reino de Odette por tentar conquistar o trono através de feitiçaria. Então Rothbart promete voltar, se vingar e se tornar o rei. Enquanto isso, o príncipe e a princesa não se suportam e passam a vida inteira pregando peças um no outro e abominam a ideia de que um dia eles vão ter que se casar. Até que eles chegam a uma idade em que um percebe como o outro ficou bonito e do nada eles se apaixonam. E é aí que entra o primeiro problema da história. O romance entre Derek e Odette é feito da forma mais fútil possível. Vê se isso não soa como algo ridículo.
Duas pessoas que se odeiam completamente a vida inteira, do nada decidem que se amam só porque ficaram encantados com a aparência um do outro. Eu nunca gostei de você, mas hoje eu percebi o quão lindo você se tornou, então a partir de agora eu te amo. Então, quando o casamento é anunciado, Odette intervém porque ela quer saber o que o príncipe viu nela além da aparência. Ela pergunta: a beleza é só o que importa pra você? E o que ele responde: o que mais existe? Odette se sente ofendida, então o casamento é cancelado, e ela e seu pai voltam para casa e Derek promete que vai demonstrar que ama Odette pelo que ela realmente é. Eu acho essa ideia interessante. Muita gente por aí inicia um relacionamento com alguém apenas porque o parceiro é uma pessoa bonita, e o relacionamento acaba se tornando algo vazio e sem futuro. Com um bom desenvolvimento, isso poderia deixar o filme bom, mas então é como se o filme fizesse isso aqui. Ah, olha, uma ideia interessante. Não precisamos disso! Como eu disse antes, o filme faz um trabalho terrível em mostrar os dois se apaixonando. E a partir daí, eles passam a maior parte do filme separados. E no final, quando Derek diz os motivos de ele ter se apaixonado por ela, ele diz que foi por causa da bondade e da coragem dela. Mas isso não faz muito sentido, já que o filme deixa claro que foi aí, nessa cena, em que eles se apaixonaram, quando eles se viram como pessoas bonitas. O filme nunca mostra Derek se apaixonando pela bondade ou pela coragem dela. Ele apenas acha Odette uma pessoa repulsiva e quando ele a vê como a linda e esbelta moça que ela se tornou, seus sentimentos por ela mudam da água para o vinho. Então, a declaração de amor de Derek vem do nada e não é coerente. E aí é que eu te pergunto, como que eu vou torcer por um casal que se ama por um motivo tão superficial? Voltando à história, no caminho de volta para casa, Odette e seu pai são atacados por Rothbard, disfarçado de um morcego gigante. O rei fica à beira da morte na estrada e a princesa é sequestrada pelo vilão. Derek descobre o ataque e corre até o local onde o rei estava quase morrendo na estrada, e é aí que surge o próximo problema da história. Antes de morrer, o rei diz a Derek que um grande animal levou Odette e que esse animal não é o que parece. Por que o rei não contou de uma vez que Rothbard se transformou em um morcego gigante? Ele mesmo viu o feiticeiro se transformando! O enigma que ele deu ao príncipe só dificultou a busca para encontrarem Odette. Porque agora, Derek nem sabe quem a raptou e o príncipe fica boa parte do filme tentando desvendar esse mistério desnecessário. Então Rothbard joga um feitiço em Odette, e esse feitiço funciona assim. Toda noite, quando o reflexo da lua aparecer no lago em que o feiticeiro a levou, ela se transformará em humana. Mas quando amanhecer e o reflexo sumir, ela se transformará em um cisne. Ela está condenada a viver isso todos os dias até ela aceitar o pedido de casamento de Rothbard, e assim ele se tornaria finalmente o rei. A única maneira de quebrar o feitiço é a pessoa que ela ama, no caso Derek, fazer um juramento de amor eterno por ela. Ou seja, é o juramento de Derek que garante a resolução da história. Mas, além de nós já discutirmos o porquê desse juramento não soar como algo orgânico, eis que me aparece no meio do filme uma cena ainda mais sem sentido sobre esse casal. Durante um número musical, quando os dois já estão separados, vemos ela cantando sobre como ela o ama e como ela tem fé de que eles irão ficar juntos de novo. Espere um minuto. Se Odette ama tanto Derek, por que ela cancelou o casamento com ele? E pior, quando ela está cantando essa música, a última vez em que ela interagiu com Derek, ele a ofendeu tanto que fez ela desistir dele. Foi por causa disso que eles não se casaram. Então por que do nada ela se mostra tão apaixonada quando na última vez que se viram, ele a magoou tanto? E por falar em número musical, as músicas de A Princesa Encantada só deixam o filme ainda mais confuso. As músicas do filme são inúteis, elas não têm nenhum propósito na história, elas só estão lá para interromper a história. Além dessa música de amor sem sentido, temos uma música inteira dedicada a personagens que só aparecem uma cena no filme inteiro e não são nem um pouco importantes para a história. Temos uma música desnecessária de mulheres cortejando Derek num baile. Uma música desnecessária com simulação de jogos de rock. O único número musical que presta para alguma coisa é o primeiro, que serve para mostrar como Derek e Odette se comportavam um com o outro enquanto cresciam juntos. Ah, e tem uma música focada no vilão, e a música só o faz parecer mais patético do que ele já é. Já que estamos falando dele, vamos falar dos personagens.
Rothbard é um vilão ridículo. O filme trata ele como uma piada ao invés de uma ameaça a ser considerada. O filme tenta fazer dele um vilão engraçado, mas o resultado é apenas decepcionante. Ele também não lida bem com seu próprio plano de governar o reino. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. O pai de Odette é tão esquecível que após sua morte, quase ninguém, nem mesmo sua filha, citam ele o resto do filme. É como se o filme esquecesse que ele existe. Ok, ele morreu, mas não vemos ninguém lidando com a morte dele. Como nunca temos um momento onde vemos Derek se apaixonando por Odette por quem ela realmente é, ele termina o filme como um patife superficial, cuja única coisa que ele faz direito o filme inteiro é lutar e derrotar com um feiticeiro no clímax. Mas por que eu deveria me importar? Sabemos que ele se importa com Odette, mas não sabemos por quê. E isso acaba com o desenvolvimento dele. Não consigo me importar com ele por ele estar determinado a reatar um relacionamento que foi porcamente tratado o filme inteiro. Odette é muito mais gostável do que Derek. Ela realmente é corajosa e gentil. Ela demonstra ser autossuficiente ao recusar todos os pedidos de casamento de Rothbard. Ela é uma jovem agradável e simpática. Como a vemos interagir com seus amigos animais, conhecemos mais de sua personalidade gentil. E ela demonstra muita coragem ao longo do filme, principalmente quando está na forma de um cisne. Dito isso, também tenho problemas com Odette, e o principal deles é: ela é uma personagem extremamente genérica. Ela é bondosa e corajosa, mas isso é algo que se aplica a qualquer princesa de contos de fadas daquela época. O filme nunca faz questão de dar a ela algum traço de personalidade que a faça se destacar e se tornar única. E é uma pena como pouca originalidade foi colocada na protagonista. Por isso, Odette soa como alguém qualquer. E também temos os alívios cômicos do filme, os bichinhos fofos feitos para entreter as crianças. Eles são 3, um pequeno papagaio chamado Puffy, um sapo chamado Sean Bob e uma tartaruga chamada Veloz. Eles não são muito necessários para a história, mas também não são completamente inúteis, já que eles ajudam a princesa durante alguns momentos do filme. Eles até que são divertidos, não alguma coisa que vai te matar de rir, mas eles entretêm e me deixaram com um sorriso no rosto durante alguns momentos deles interagindo. Mas eles destoam demais do filme. Eles parecem mais personagens que saíram de um desenho animado do sábado de manhã do que de um filme de romance. Talvez por causa da comédia pastelão em torno das cenas deles. Ah, e algo que eu quero chamar a atenção é o clímax do filme. Depois da metade do filme, Derek reencontra Odette e decide que vai jurar amor por ela num baile no castelo dele, na frente de todo mundo. Rothbard descobre o plano de Derek e decide transformar sua assistente em Odette e levá-la ao baile. Assim, o príncipe juraria seu amor para a assistente disfarçada e a verdadeira Odette morreria. Há um erro enorme nesse momento na história. O baile aconteceu numa noite em que a lua não aparecia no lago, então Odette não consegue se transformar em humana e ela corre para o castelo na forma de cisne mesmo. Ela surge na janela do castelo e vê Derek com a impostora, e Derek diz essa frase: "Eu juro meu amor eterno para Odette." Então Odette começa a morrer. Mas por quê? Tipo, oh não, ao invés de jurar o seu amor por Odette, o príncipe jurou seu amor por Odette. Isso não faz sentido. Por que ela está morrendo se o juramento claramente foi feito para ela? Ela até estava presente quando o juramento aconteceu. Ela estava lá, só que na forma de um cisne e do lado de fora do castelo. E por que Rothbard armou um plano para Odette morrer, sendo que ele precisa dela viva para se casar com ela e se tornar rei? Não era esse o seu principal objetivo o filme inteiro? Então Derek decide lutar com Rothbard. O feiticeiro se transforma no morcego gigante e Derek finalmente percebe que Rothbard é o grande animal. Ou seja, o enigma do rei não faz sentido nenhum. Ele disse que o grande animal não é o que parece. E o grande animal é um feiticeiro malvado que odeia o rei e tem poderes de transformação. Como isso não parece a possibilidade de ser o grande animal? Então temos o clímax do filme, de no máximo 2 minutos. Derek mata Rothbard, jura seu amor por Odette, ela volta à vida, eles se casam e acaba o filme. E isso é A Princesa Encantada. A principal falha do filme é que ele parece querer ser como um conto de fadas da Disney e usa todos os ingredientes da fórmula Disney da época.
Temos um casal apaixonado, um vilão maquiavélico, alívios cômicos fofos, músicas. Mas o filme não entende que o que faz um bom filme de contos de fadas da Disney é construir algo de bom em torno desses elementos. Se esforçar para que todas essas coisas sejam bem feitas e funcionem. Mas a Princesa Encantada nunca faz isso. Ele apenas pega tudo que nos vem à mente quando pensamos em um filme da Disney e joga no filme sem o menor cuidado. Esse filme é apenas uma bagunça que não faz nada de ótimo com sua história, nem sua trilha sonora, nem seus personagens. É confuso, genérico e, embora não seja o pior filme do mundo, é apenas medíocre. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre A Princesa Encantada. Eu ainda gosto desse filme, eu tenho uma nostalgia por ele, pois eu assistia quando era criança bastante, mas é aquele tipo de filme que eu gosto, mesmo sabendo que é ruim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal. Se você concorda ou discorda da minha opinião, comente aqui embaixo. Caso você queira conferir meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.